Bom dia, Josi Volski, no Inspiração Podcast. Hoje com uma convidada super especial, a nossa Miss Apucarana, Natália Camilotto. Entra, minha linda. Olha que linda. Gente, por favor, senta. Licença. Ai, gente, eu tô me sentindo importante com a nossa Miss aqui. Uma gracinha. Natália, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por você estar aqui. Primeiro, parabéns, né, por ter ganho a Miss Apucarana, né, com muita glória, porque é linda, linda, inteligente, muito esperta. Conversei com ela ontem, fiquei encantada pela idade, tudo que essa menina já fez, e ela vai contar pra gente. Isso. Prazer, meu nome é Natália, né? Tá bom o microfone? Aí, mais pertinho. Isso. Fica mais confortável. Tá bom. Meu nome é Natália, tenho 20 anos. Hoje, atualmente, sou concursada do IBGE, né? Trabalho no IBGE. Faço o papel de Miss também, Miss Apucarana. Estou ainda na trajetória para o Miss Paraná. Faço alguns trabalhinhos como modelo também. E, aos pouquinhos, atuo como corretora imobiliária. Menina, a história dela, ela me contou ontem. Vamos lá, eu vou só fazer a introdução e aí ela vai continuar. Ela começou a carreira dela com uma visão muito diferente de vida, que geralmente hoje, né, nós, na minha fase, na minha idade, vou contar para ela isso. A gente começava super cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Sim. Mas se passaram gerações, e daí teve aquela lei que não podia um menor trabalhar, né, que eu concordo, né? Só que ela começou muito cedo, ela começou com 16 anos. Aí conta pra gente um pouquinho. Tá. Eu comecei com 16 anos, trabalhei no meu primeiro emprego como freelance. E foi algo rápido, bem temporário, foi questão aí de 2 meses. Acabei saindo da empresa, eu trabalho ali como mais atendente, recepcionista ali dos Uma clientes, faz tudo, né? Isso, uma faz tudo, ficava um pouquinho lá na cozinha. E depois que eu saí, aí eu decidi entrar no Menor Aprendiz. Eu acredito que um pouquinho mais ali, quando eu já ia fazer 17, né? Entrei no Menor Aprendiz. Aí eu vou botar uma vírgulazinha. Tá. Gente, isso é para garotada, tá? Olha a atitude que ela teve de querer aprender alguma coisa. Nós temos o Menor Aprendiz que te dá direção. Você vai descobrir, vai fazer cursos e te dá uma bagagem, né? Vamos falar assim? Isso. Para você procurar alguma coisa que você goste estudando. Para você entrar no mercado de trabalho, né? Que é uma primeira porta, né? Que é Isso. muito difícil. Aí você fez o Menor Aprendiz. Isso, eu fiz o Menor Aprendiz, eu entrei numa construtora, né? Eu levei muitos ensinamentos de lá, o pessoal é maravilhoso nessa construtora. Pode falar o nome, que a gente tem que apoiar as pessoas. Isso, na construtora Conselmar, tá? Eles não trabalham com construção civil, só empresas grandes. Então, maravilhoso a empresa, amei trabalhar lá. Eu até pensei em ficar, né? Só que aí o Menor Aprendiz, ele tem contrato temporário. Realmente para você entrar no mercado de trabalho, ver como que funciona, como funciona você realmente trabalhar, né? Lidar com pessoas. Então, eu fiquei lá 2 anos e aí eu já saí. E aí, o período certo, que é como se fosse um semi-contrato. É um contrato temporário, né? São 2 anos, você fica ali na empresa, ou eles podem te efetivar, então acaba o contrato, eles te efetivam, né? Ou daí você é mandado embora e daí você pode se inserir no mercado de trabalho de outras formas. Mas já tem no seu currículo um lugar que você estava trabalhando, né? Você acaba tendo já... Você é registrada na carteira, tudo certinho, ganha o salário certinho, tem direitos, férias, 13º, tudo certinho. Que legal isso. Então já está registrado. Isso, Ótimo. Já é registrado. Já é a tua carta de entrada, né, no mercado de trabalho. Já tem 2 anos aí para aposentar. Começa cedo, né, gente? Aposenta cedo. Aposenta cedo. Daí, depois desse né, aprendizado que você teve, né, que você contou que foi muito legal. Sim. E que aprendeu muito e teve contato com bastante gente, você viu uma oportunidade de fazer o quê ali dentro também? Como assim você tipo fala? Assim, olha, você estava aprendendo dentro de uma construtora. Depois você estava como corretora. Você fez o curso de corretora. Foi ali na construtora que você acabou vendo oportunidade nessa área? Pior que não. Na verdade, como ali era só construtora, né? E era construtora para empresas grandes, não é nada na parte civil. Então, é um pouquinho diferente, né? Uma da outra. Depois, posteriormente, eu entrei na imobiliária, né?
que também foi outro ensinamento, pessoas maravilhosas. Eu já conhecia a família que é dona, né, a construtora Ghiseline. Então, eu já conhecia toda a família Ghiseline, né? A filha dela é minha amiga, desde muito novinha. Então, eu tive a oportunidade de entrar lá na empresa, só que eu entrei como recepcionista também. Recepcionar os clientes. Isso, devagarzinho. Aí a dona viu o potencial em vendas, né? Falou assim, ó, se você quiser aprender a vender, né? Então ali eu comecei a ajudar a vender, então eu não vendia ainda, né? Eu tinha uma experiência, então eu recepcionava o cliente, explicava para ele como ia ser a parte da venda, valores, tudo certinho. E aí o fechamento era a própria dona que fazia, né? Porque eu não tinha o Cresce para fazer. Certo. Aí depois que daí eu fiz o técnico em transações imobiliárias, né? E aí que daí eu comecei a realmente poder vender, né? Interessante. Ó, você vê, de uma coisinha ela foi levando a outra, daí ela já Isso. estudou para estar capacitada, né? Melhor. Então, Aham. você gosta de estudar. É, eu gosto. Gosta. Porque para Aham. depois ela fazer o que ela fez, ela gosta e muito. Aí continua contando. É, já na imobiliária, eu já estudava para concurso, né? Eu comecei a estudar para o concurso ali final de 2022, né? Finalzinho de 2022, começo de 2023, e eu entrei na Ghiseline em junho de 2023. Então, eu já estudava para concurso, porque eu passei na faculdade com 18 anos, eu fiz engenharia civil na UTFPR. Eu fiz por algum tempo, mas eu não me encaixava em faculdades. Eu sempre tive muita dificuldade de achar uma faculdade que eu realmente gostasse, né? Aí eu vou te pinguei fazer em uma várias. pergunta, vou te interromper. Aham. Aí que também eu falo, como é difícil numa certa idade, quando a gente é muito nova, já Aham. descobrir o que você quer fazer da vida. E ela fez uma coisa interessantíssima que a gente tem que pontuar aqui. Ela começou a fazer faculdade, porque ela passou, né? E ela viu que ela não estava indo. E não era aquilo que ela queria. Então, assim, às vezes, são as mudanças de percurso. Que bom São. que você teve a oportunidade de identificar isso. Aham. E os seus pais concordaram, né? Sim. Falando, não, tudo bem, não está legal nesse... Vamos para um outro caminho. Aham. Daí você continua. É que os meus pais sempre viram essa dificuldade que eu tinha de achar uma faculdade que eu me encaixasse, né? Eu sempre pinguei em várias, então eu pensei em fazer fisioterapia, pensei em fazer enfermagem, medicina, aí depois eu pensei em fazer... Nossa, muitas coisas eu pensei em fazer. Aí eu caí na engenharia civil, fiz aí umas 2 semanas de engenharia civil, porque realmente não era o que eu queria. A gente já estava fazendo provas, conhecendo a parte de cálculo, essas coisas. E aí eu falei, meu Deus, não é isso que eu gosto. E aí que eu optei por fazer concurso, né? Meu pai é concursado e sempre incentivou a gente a fazer concurso. Então, aí eu falei para ele, ó, pai, não quero mais continuar na faculdade, quero ter a oportunidade de poder estudar para concurso público. Aí que eu falo, você vê como ela gosta de estudar. Não é? Né? E ela falou que ela se dedicou muito e se dedica Sim. ainda, porque ela quer alcançar outras, mas continua. Aham. Aí, em 2023, quando eu comecei a estudar para o concurso, meu primeiro concurso foi o Banco do Brasil. Aham. Eu tive uma parte muito difícil ali do começo do ano, né? Porque eu tive uma doença. Então, isso atrapalhou um pouco os meus estudos, porque eu comecei... Como eu fui com tudo, né? Eu falei, nossa, eu vou estudar, eu vou focar. Aí eu tive a doença, né? Eu desenvolvi crise de ansiedade, então eu dormia pensando em prova, eu acordava pensando em prova, eu ia trabalhar pensando em prova. Então, Ela era se tudo dedicava muito difícil. muito, e ela, como ela Isso. tinha o objetivo muito traçado, aquilo começou a pesar. Então, daí são alertas para garotada e para gente velha também, porque eu já tive crise de ansiedade, tá, gente? Isso não é doença de novo só, não, de mais velho também Mais é. velhas. De acordo com o que você vai passando. E a doença dela é uma coisa muito louca, que assim, se desenvolve pelo excesso de tudo. A cabeça funcionando demais, excesso de estudo, excesso de querer fazer, né? Aprender, mas querer Sim. fazer, querer continuar. Então, assim, são alertas que a gente dá. Eu tive um primo que também teve, e o dele, infelizmente mesmo, ele acabou fazendo uma coisa não muito legal, que a gente já falou em alguns programas, ele acabou tirando a própria vida. Então, assim, vamos lá, a gente tem uma vida inteira. Muitas vezes a gente quer as coisas muito rápido, né, Sim. Natália? E, assim, tudo dá certo, vai com calma, respira. Se começou a dar problema, faça atividade física, busque um profissional. Nós até conversamos ontem sobre isso, para ela buscar, porque ela está fazendo tratamento, ela vai contar para a gente. E porque tudo vem daqui.
né, a cabeça da tudo. gente. Aham. E você é nova, tem uma vida inteira, né? Vamos por partes. E tem muitos jovens que ficam muito tristes porque perdeu a namorada, ou porque talvez não passou de ano, e pensam no imediatismo. E a gente não está aqui no imediatismo, tem uma vida inteira, né, de acordo com Deus, tá bom? Aí Isso. continua. Então, quando eu desenvolvi a doença, né, eu estava com 2 empregos, até esqueci de contar. Ah, Na parte da manhã eu trabalhava com a minha tia, né, eu trabalhava como babá, meu priminho era pequenininho. aham. Trabalhava até meio-dia, saía da casa da minha tia e ia direto para a Conselmar, né, que era a construtora, que eu trabalhava de menor aprendiz. Aí eu saía da construtora, ia na academia, porque eu sempre fiz atividade física, né? Eu nunca deixei de fazer, porque eu sabia que isso era muito importante. Só que aí, quando eu desenvolvi a doença, como é uma doença de pele, né? A dermatite atópica severa, quando eu treinava, o suor queimava a minha pele. Nossa, e Então, coçava. coçava, né? Então, virou um caos, porque eram feridas expostas por conta da coceira extrema, abria a pele, né? Fazia o aquelas suor feridas, isso. estava E sentindo o muito suor, mais. ele queimava, né? A pele e o meu corpo estava todo manchado. Todo mundo na academia perguntava, né? Reparava, porque era muito feio mesmo, estava bem crítico. E aí, por conta da doença, um pouquinho mais pra frente, eu tive que parar de fazer Atividade academia, física. isso. Foi aí que eu iniciei com antibióticos, anti-inflamatórios, com corticoides, pomadas, e eu perdi peso, né? Eu não ganhei, né? Porque o Geralmente corticoide corticoide ganha. ganha, Que né? louco, né? Foi o Isso. contrário. Eu perdi peso, né? Eu era muito ativa na academia, então eu tinha bastante massa muscular. Só que aí, com os remédios, eu perdi toda. Eu fiquei muito Puxa. flácida, murchinha. Eu já sou magrinha, né? Então, eu fiquei murchinha, E como é que você bem... se sentia nesse período que você estava tomando remédio, daí acabou perdendo peso? Aí Sim. tem os objetivos que ela já tinha traçado, né? Porque você Aham. acabou não tendo condições de estudar tão, né? Porque você não estava bem, né? Isso. Psicologicamente Aham. nem fisicamente, né? Fisicamente, né? Por mais que eu estava nessa situação, eu nunca parei de estudar, né? A prova, ela já tinha saído do edital, né? Não sei para quem conhece o concurso, mas eles lançam um edital e aí você tem alguns meses para estudar e logo já fazer a prova, né? Então, o edital já tinha saído, eu tinha em torno de 4 meses para estudar na prova, e eram muitos conteúdos, era o meu primeiro contato com o concurso, então eu não parei de estudar, só que eu sofria muito, muito, muito. Eu chorava muito. De manhã, como eu estudava até tarde da noite, eu acordava para ir cuidar do meu primo, eu tinha que pegar ônibus, tudo mais. E eu sofria muito. Assim, eu não sei nem explicar o quanto, porque eu chorava o tempo todo, doía, coçava, Ai, que eu não dó. conseguia dormir. Teve uma vez que eu dormi na casa da minha tia, que eu ia fazer um exame no dia anterior. Eu lembro que naquela noite eu não dormi, porque eu me cocei tanto nas pernas, tanto, tanto, que as minhas pernas, elas queimavam de tanto que eu E coçava. não tinha nada que aliviasse, por exemplo, você, sei lá, entrar num Não. lugar com uma água. Não tinha. Ou piorava. Depende muito, mas não tinha algo que parasse. Por mais que você tomasse remédios, pomadas, a coceira era extrema. Realmente estava descontrolada, assim, E algum sabe? médico falou para você que isso teria a ver com o seu emocional? Então, o primeiro médico que eu fui foi em Londrina, né? Ele sim falou que tem muito a ver com o emocional, a parte de estar estudando para a prova, estar nessa pressão, né? E é engraçado, né, gente? Era a pressão dela com Isso. ela mesma. Pensa nisso, minha gente. Não é que o pai dela falou assim, não, você vai passar agora. Você não, tem que passar agora. Não, você tem que passar. Não, o pai falou assim, não, faz o que você quer. O pai, a mãe, né? Faz o que você está com vontade, se prepara, vai atrás do que você precisa. Mas você vê como a gente coloca a pressão na gente mesmo. E a ansiedade, o que é? É querer lá na frente, ó, não viver o agora, né? Viver amanhã e querer fazer. Como ela é muito ativa, e eu também, né, também tenho essa mesma característica, ela queria acontecer. Mas olha como que é importante a gente parar para analisar às vezes, Natália. Aconteceu coisa na sua vida, por exemplo, o Misa Pucarana, que ela não estava nem esperando. Então, Deus vai mostrando. Então, Vai direcionando, né? isso, o que for para ser, vai ser. Lógico, não se acomode que vai cair do céu, né, gente? Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Tem que estudar sim, vai estudar línguas, vai fazer faculdade. Isso tudo amplia né, a sua mente, faz você pensar diferente. E se for o caso de você voltar para trás e fazer outra coisa, tá tudo bem, né? Mas não se cobre tanto, porque você é muito jovem, né? Lógico que dessas cobranças você aprendeu, óbvio.
você Claro. passou. E você está sempre se melhorando, né? Você está amadurecendo mais rápido, né? Do que você está Sim. buscando. Uhum. Aí você conseguiu buscar a cura. Você, com os remédios, você chegou no objetivo. Aham. Eu fui no médico de Londrina, né? Então, eu fazia um tratamento que era tipo uma cabine. Então, você entra e é a luz de fototerapia, né? Eles aplicam essa luz para diminuir a coceira, diminuir as manchas, Dor. cicatrização e tudo mais. Então, eu fazia essa luz lá em Londrina, só que era particular, né? Então, tudo pago. E o médico também relacionou muito a doença com alimentação. E também a dermatite ela tá ligada a doenças atópicas, né? E a rinite é uma doença atópica que eu já tenho, né? Eu tenho a rinite, tenho desvio de septo, então também está muito relacionada. Tem muitas coisas relacionadas à dermatite, né? Só que eu ia nesse médico e ele continuava me passando corticoides, pomadas e fazendo a luz e não estava mais adiantando. Eu estava desesperada, né? Eu falava para minha mãe que eu estava desesperada, que eu precisava de uma cura, né? E aí a gente foi num médico aqui de. Perdão, gente. Eu tô tão focada nela. Obrigada, amor. Obrigada. Aí eu fui aqui no médico do SUS, que é o Dr. Cássio, que vou falar que ele é meu anjo da guarda, né? Agradeço, doutor Cássio. Olha, adoro os médicos do SUS. Maravilhoso. Nós temos médicos muito Maravilhosos. capazes, muito, olha, muito mesmo. Não Aham. estou puxando a sardinha de ninguém, mas tem muita gente boa que trabalha no SUS. Capacitada. Sim, muito parabéns para capacitada. vocês, tá? Sim. O Dr. Cássio foi aquele anjo da guarda, né? Claro, ele teve que entrar com medicamentos mais fortes, porque realmente Não estava tendo não progresso. estava tendo um progresso, né? Os mais fraquinhos não estavam adiantando. A gente entrou com um remédio mais forte. Entramos ele via oral. Só que acabei passando muito mal. Até comentei com a Josi que no dia da minha prova do Banco do Brasil, eu estava totalmente debilitada, porque o medicamento fez muito mal A pro meu parte estômago. gástrica A dela parte pegava. gástrica. Isso. E aí eu passei muito mal fazendo a minha prova. Muito, muito, muito mesmo. Mas você acha que isso foi, assim, uma coisa que te atrapalhou na prova? Ou Não me atrapalhou porque eu estava muito focada, mas eu sentia o meu um incômodo estômago. grande de tudo, Isso. né? Não só do Porque eu já estômago, tinha da pele. passado mal no dia anterior, né? Eu estava na minha sogra, tinha recentemente começado a namorar. Eu também falo que o meu namorado é forte nessa parte, porque a gente começou a namorar e eu já tive a doença. Então, ele teve que lidar com um recente Ai, que namoro e bonitinho. uma doença, assim, repentina, né? Então, eu estava na casa da minha sogra, comecei a passar mal, meu namorado foi lá, comprou um remédio caríssimo de estômago, muito caro mesmo. E aí eu melhorei, só que ainda tava com um incômodo, um enjoo, tudo, né? Então eu fui fazer a prova, eu sentia o estômago revirar, sabe? Eu sentia ele fazendo aqueles barulhos e tudo mais. Mas eu tava fazendo a prova, eu tinha que, Tava passar. focada. Eu tinha que passar na prova. Eu morro, mas eu termino esse Eu trem. morro, mas eu tava fazendo a prova. Você é objetiva pra caramba. A prova era lá em Maringá, né? Aham. Então, o meu namorado é de lá, então eu tava lá na casa da minha sogra, então eu fiz Manda a prova beijo pro lá. namorado. Beijo, namorado. Parabéns. Quer falar o nome? Não quer? Pode falar, é Pode. Felipe o nome dele. Felipe, beijo, Aham. corajoso, parabéns. Porque muitas pessoas, né, muitos rapazes novos, Já desistiriam. já falava, ih, eu tô com um problema aqui. E não, né, você tá com a solução. Acabei de começar a namorar, a menina já tá podre, assim. Tadinho, Nossa, não dá. tadinho. Não, mas é pra gente ver que a gente é ser humano, né, gente? Vamos falar. Não é porque É. tá doente, o amor não se acaba. Eu escutei uma história uma vez muito interessante. A pessoa falou assim, você tá comigo porque ela tem 60 anos. Aham. Você tá comigo, mas você tem 33 e eu tenho quase 60. Aí, por causa da idade, ela ficava muito com o pé atrás. Aham. Aí olhou para ela e falou assim, olha, tá bom, se você sofrer um acidente hoje, você acha que eu vou te largar? Se você ficar numa cadeira de rodas? Não, não é por causa da sua idade. Uhum. Então, parece que é tão bobo, mas tem muita gente que tem uma cabeça muito rasa com Sim. relação a isso, né? Sim. Parabéns, Felipe. Beijo da tia. E aí? E aí, gente, a gente entrou com o medicamento mais forte, né? Fiz ele via oral, não deu certo. Aí começamos o intramuscular, né? Na injeção. Só que ele era um medicamento muito forte. Então, a gente teve que cortar. E aí, a gente entrou com o último medicamento hoje lançado para dermatite atópica, né? É um medicamento caríssimo. Então, ele custa aí uma injeçãozinha em torno de 15 mil reais, mais ou menos. E eu tenho que tomar 2 injeções por mês. E eu não tenho essa condição financeira ainda. Mas vai ter, se Eu Deus ainda não tenho quiser. essa condição financeira de manter o medicamento, né? Aí que o Dr. Cássio me ajudou também a encontrar o advogado
que foi o advogado que conseguiu o meu medicamento, né? Pelo SUS mesmo? Pelo SUS. Aham. Então, a gente entrou com todas as documentações necessárias. E ele foi muito atencioso, um ótimo advogado. Eu não vou me lembrar o nome dele, gente, porque já faz Tudo um bem, tempo. a gente fala para ele depois. É. Que é legal, é o que eu falo, são nessas horas das dores que a gente talvez vai colocar, as pessoas vão colocando vão abrindo portas na dor, né? Vão abrindo porta de gente experiente que acaba te ajudando, que isso é muito importante, né? Aham. Bacana. E daí você acabou conseguindo o Consegui o remédio. medicamento. E você aham. tomou por um tempo? Até hoje eu tomo. Vai ser pro resto da tua vida? Na verdade, não tem uma data, Tá. né? O médico ele não colocou uma data, porque é um medicamento que ele não tem contraindicações, tá? Ah, que bom. A única coisa que ele tem é que ele dá ressecamento nos olhos, ele pode dar conjuntivite, e eu já vejo isso nos meus olhos, né? Eu sinto muita coceira às vezes, mas eu já fui no oftalmo e ele já me passou colírios e tudo mais, porque eu não posso parar com o medicamento agora. É um processo. Eu tenho medo de parar com o medicamento e a doença voltar do jeito que era. Claro. Então, é um processo, né? Eu acredito que eu vou parar uma hora de tomar o medicamento, mas eu não quero parar agora. Não, e daí mesmo porque ela está num processo agora de um monte de coisa que ela está fazendo, mas assim, a gente conversou, agora ela está mais calma, dá para ver ela falando que ela tem uma, né? Ela tem uma presença, ela tem uma calma, está estudando bastante ainda, mas talvez não é tão uma pressão de passar alguma coisa, porque daí depois ela já passou no concurso, hoje já é, né, efetivada. Daí continua seu pedacinho disso que depois eu entro com o resto da conversa. Isso. Aí, quem estuda para concurso sabe, né? O concurseiro, ele não faz uma coisa e foca só naquilo e fica esperando, né? A gente faz vários concursos ao mesmo tempo. Então, sei lá, você estuda para carreiras bancárias, mas daí surge o concurso do IBGE, você faz o concurso do IBGE, e daí surge o concurso que vai aparecendo, a prefeitura, que tem a mesma... a Sanepar, você vai fazendo tudo. Então, eu fiz muitos concursos, eu fiz o do IBGE, eu fiz a da Prefeitura de Maringá, eu fiz da Sanepar. Então, a gente vai chutando para onde vai, né? Lógico, já está estudando, aproveita, né? Tendo uma estabilidade financeira, você consegue estudar mais ainda para o concurso que você realmente quer, né? O concurso do IBGE, a Josi falou que é efetivado, mas não é efetivado. Não tá? é efetivado. Corrijam aí, por favor. Mas o concursado não fica efetivado como concurso que você passou em uma fase, seria isso? Eu não sei. Não, assim, a gente fala que o concursado efetivado é aquele que vai ficar no emprego por anos, né? Ele não sai, né? Só se ele for mandado embora. O que eu fiz é o IBGE, ele é concursado também, você faz a prova, o concurso normal, só que ele é temporário, tá? Ele é um cargo temporário. Então, é um cargo de 3 anos, né? Agora estão querendo fazer uma lei para 5 anos, né? Esse cargo, mas por enquanto é um cargo de 3 anos. E você faz a mesma coisa que, tipo, um efetivado. Só que você não é efetivado. Então, daí tem os dois lados, né? Vamos falar assim, é bom e não é. É ruim para quem estudou e passou no concurso, mas não é tirar o mérito, mas no mesmo tempo ela tem que trabalhar. Vamos lá. Exatamente. Ela tem que mostrar serviço também, né? Vamos falar que você tem que trabalhar normal, igual um efetivado, todo mundo. Só que aí você vai ficar só 3 anos, entendeu? E você pode tornar a prestar o concurso, o mesmo concurso ou não? Então, qualquer cargo temporário em questão de concursos, você, um exemplo, vai lançar de novo o concurso do IBGE temporário. Tá. Eu não posso fazer ele de novo, porque eu tenho que ficar os 3 anos, quando eu sair eu tenho que ficar 2 anos sem cargos temporários, para depois eu retornar para cargo temporário, né? Tem esse tempinho, né, que você fica fora. Você não pode ingressar um no outro, né? E você continua com foco em estudar para outros concursos? Carreiras bancárias é o meu foco. Ok. Carreiras bancárias, banco, tem quanto Brasil, tempo que Caixa você já está no IBGE? Não vai fazer um ano agora. Então tem 2 anos ainda para estudar. Vai fazer um ano em julho ainda. O que a gente fala? Muita gente desiste do cargo temporário porque é temporário, né? Mas, gente, são 3 anos você ganhando um salário de um concursado, tá? Que é bom, né? Que não é um salário baixo, é um salário alto. E são 3 anos que você vai poder estudar para uma prova melhor. Então, assim, eu não descarto nenhum concurso porque se é 3 anos ou a vida inteira. Gente, faça. Aí uma perguntinha, você que está no meio, que é legal para a gente falar para as pessoas. Mas se você quisesse, você poderia prestar outro concurso e se você passasse em outro, você desistiria desse? Sim.
Sim. Aham. Mas no teu Posso. caso, você está estudando para outro foco É, mais eu pra fiz o frente. IBGE. Aproveitando para você acalmar Aham. um pouco, para você se tratar, né? Isso. Parece que não, né? Mas para quando você tem uma dermatite, ela falou assim que pegou o corpo dela na dermatite. É. Então, são os processos de cura, né? Que você Uhum. precisa ter, você ficar mais calma, Isso. daí abaixar um pouco a poeira, Aham. mas não deixar de ter objetivos, óbvio. Porque uma coisa é você estar concursada e estudar. Então, todo mês seu salarinho vai cair ali na sua conta, Aham, né? você está tranquila. Outra coisa é você não estar trabalhando e ter que estudar, né? É claro, você Sim. tem mais tempo, você tem mais disponibilidade Só e que tudo não tem mais. dinheiro para. Só que aí não tem dinheiro. Depende né? dos pais daí, né? Isso, aí você fica dependendo dos seus pais, às vezes você quer sair, você quer comer alguma coisa, aí você fica dependendo. E a minha família é muito independente, somos muito independentes mesmo. Então, a gente não gosta de ficar dependendo dos outros, Olha o que é a sabe? criação, né, gente? Então, Mas é interessante, eu acho bonito como a isso. gente eu já trabalhei, já sei como é ter o próprio dinheiro, como é você poder comprar as coisinhas que você quer, e não Sua ficar, me dá independência. um dinheiro, me dá Sua aquilo, independência, né? Vamos isso. falar assim, eu acho Aham, bom isso. É legal para a moçada entender isso, que tem muita gente hoje que fica até os 30 anos na casa do pai, da mãe. Nada contra, hein, gente? nada Pelo amor de contra. Deus. Mas é lógico, você ter a sua independência, você tocar a sua vida. Ela começou cedo, provavelmente as coisas que vão acontecer sempre mais cedo para quem começa Uhum, cedo, né? E sim, dá mais tempo de errar, eu falo brincando. dá mais tempo de errar. Porque daí você está aprendendo, e daí assim vai indo, você deixar para começar com 30, você tem menos tempo, né? Claro. Lógico, é uma brincadeira que eu faço, gente. Não Aham. levo em consideração. Mas é mais válido, né? Porque você vai aprendendo e já vai ficando mais maduro, Você vai, conquista né? as As suas coisas mais conquistas, rápido, sim. né? E é Uhum. gostoso, né? Você deita na cama e fala assim, o que eu Isso. fiz hoje? Ah, eu estudei, eu passei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Tem conteúdo da tua vida, né? Aham. Conquista coisas mais rápidas. Hoje, atualmente, eu já comprei um apartamento, né? Na imobiliária eu tive a Tá entendendo, oportunidade de gente? comprar. Ah, que Então, eu legal. já conquistei aí a casa própria, né? Que todo mundo fala, Sonha. né? Todo mundo sonha. Então, eu acredito que é um orgulho, né? Você falar que você tem 20 anos e você já tem o Aham. imóvel, né? Você já é Maravilhoso, concursada e tudo maravilhoso. mais. Eu optei meus sonhos, né, em ter um Aham. carro. Minha primeira conquista foi meu carro, porque eu precisava, estava já morando em São Paulo, falava, não, eu preciso de um carro, não dá para ficar andando de ônibus. Mas são as conquistas, e é tão gratificante É saber, é meu, gratificante. eu fui atrás, eu estudei, eu galguei. Assim como, Uhum. por exemplo, nós vamos falar sobre o Miss, que aconteceu na vida dela, mas ela está levando com muita seriedade, e ela quer levar o nosso nome de Apucarana como Miss para o mundo, né? E é muito legal isso. Sim. Aí você pegou, passou no concurso, Aham. achou poeira. Mochou. Como que você chegou para participar do Miss Apucarana? Assumi o cargo, Tá né? Tudo trabalhando. certinho, tô trabalhando. É, quando apareceu o Miss na minha vida, eu não queria, no momento, estar relacionada a coisas de concursos de beleza, né? Quando Você tinha isso bem claro na tua cabeça? tinha, Eu tinha. não. Eu já tinha visto as inscrições do Miss Apucarana aberta, eu não quis fazer, não Tá. quis. Quando mais nova, já tinha sido convidada por agências de modelo, né? Para esses concursos de beleza, para ser modelo e tudo mais. Só que a minha mãe, ela não gostava. Uhum. A gente teve uma experiência com uma vizinha que gastou muito dinheiro em books e agência em São Paulo, isso que aquilo. E ela não alavancou, não conseguiu entrar em nenhuma agência. E aí minha mãe tinha isso como base e ela não queria, né? Ela não queria que eu Geralmente os pais participasse. vão pelas experiências ao redor, Experiências, né? Aham. exatamente. Então a gente não teve essa experiência muito boa, né? Então ela Uhum. não quis, daí eu não participava. E aí o Miss Apucarana apareceu. Foi até uma história muito engraçada, É. porque eu tinha saído do IBGE e a minha mãe, ela sobe no centro, né, pra pregar as coisinhas dela e tudo mais, toda segunda, quarta e sexta. Eu acredito que era uma quarta-feira, se eu não me engano. Eu tinha saído do IBGE pra gente ir almoçar, eu encontro a minha mãe num restaurante pra gente pegar marmita e a gente desce pra casa. Uhum. Nesse restaurante, a Marlene Capelanes, é a coordenadora do Miss Apucarana atualmente, ela tava lá e ela me viu.
É uma senhora, mas ela é bem bonitinha, assim. Ah, que amor. Ela me viu e daí ela me chamou, daí eu até pensei, será que ela vai pedir pra eu comprar uma marmita pra ela, né? Não Olha sei. só, né? Né? Porque a gente Aham, nunca sabe, né? aham. Aí ela chamou e falou assim, não, porque eu queria fazer um convite pra você, pro Miss Apucarana, eu sou a coordenadora do Miss Apucarana há tantos anos, nananana. Se você queria participar. Aí minha mãe já deu uma olhada assim pra mim, né? Desconfiada. Mãe é Maior mãe, de né? idade, não tem mais muito o que ela fazer, né? Aham. É. Aí ela falou assim, você é aquele negócio de mãe, né? Você que sabe, né? Se quiser participar. Aham. Aí eu falei, tá, eu vou pensar. Aí Mas e descemos. como que você se sentiu na hora, assim, de te convidarem? Deu uma luzinha, tipo assim, nossa, Deu uma né? luzinha. Tô sendo vista. Isso, né? porque eu sempre, por mais que a minha mãe não quisesse pagar esse negócio de modelo, eu sempre ia nas reuniões. Né? Porque eles fazem uma reunião pra falar que daí o book Então você é estava tanto, book é aquilo. inteirada no mundo de modelo. Que é diferente, hein, gente? Vou É falar bem a diferente. verdade. O mundo de Miss é uma outra coisa. Isso, Né? E é agora você diferente. deve estar vivendo isso que você vê, né, bem claramente. Porque eu também tinha, quando eu morava aqui em Apucarana, também tinha a visão de Miss. E eu achava que o de Miss já ia para uma outra coisa que seria ser modelo. E não é. É vida de Miss. É linda, É totalmente diferente. representando a cidade. É uma outra pegada. Outra né? pegada. Outra pegada. É, isso mesmo. Então eu tinha aquele negocinho aqui dentro do coração, escondido. Era vontade, Era mas vontade. falava, não vou. Aham. Exatamente. Aí eu fiquei pensando, pensei, analisei com a minha mãe. Minha mãe falou assim: ela até abriu um pouquinho o coração dela, uma oportunidade, ela falou. Tá sendo Aí, convidada. exatamente, perguntei pro meu pai. Meu pai falou: é uma oportunidade de você participar, ver como que é, né? Até mesmo para conhecer pessoas, para ver se é real mesmo aquilo que está acontecendo. Isso. Então, são várias vertentes. Aí eu vou falar assim, parabéns, mamãe, né? Porque, às vezes, é lógico, a gente tem uma visão, né? A gente tenta proteger o filho, mas com o tempo você pode conhecer outras, né? Vertentes. Hoje ela está trabalhando com a Cris Teruel, que é uma pessoa que é muito inteirada na área de modelo, que também já passou por várias experiências Sim. e que está hoje levando pessoas para ter boas experiências como modelo. Então, foi alinhando pessoas legais, te trazendo conhecimento e para a mãe ter aberto, falar, vamos lá, vamos conhecer, vamos ver o que dá para ver se é real ou não, né? Então, são os cuidados, né? Sim. E legal que você escutou sua mãe. É legal isso. Tem que escutar, né? Os pais é importante a opinião deles também, né? Você mora ali com eles, então é legal você ouvir uma opinião de uma Claro. pessoa que já tem mais experiência, Sim. né? E não se revoltar, mas você pode falar, mãe, vamos lá conhecer? Vamos lá ver se é real, né? Com o apoio da família, sempre tudo é mais fácil. Sim, né? com certeza. Mas às vezes tem pai e mãe que não querem, mas tá tudo bem, tá né? tudo bem. Mas eu acho que tem que escutar os pais, sim, porque tá lá, gente, já passou, já viu. Só que são mudanças, né? Acontecendo, e a gente também tem que se antenar nas mudanças. Eu tive um apoio muito grande da minha família, né? Por mais, assim, gente, a coordenadora vem, ela fala, não vai ter tantos custos, vai ter um custinho ali, um custo aqui. Mas hoje, infelizmente, o MIS, ele é muito relacionado à parte financeira. Então, é um conselho que eu dou para as meninas, né? Se você quer participar, se você quer, né, entrar nesse mundo, já saiba que você vai ter que custear muitas coisas. Você vai ter que investir. Sim. Ai, mas eu não tenho. Tem muitas coisas que você pode fazer para estar investindo. Você pode fazer rifa, você pode pedir parcerias em lojas, enfim, a prefeitura também pode te ajudar, tá? Então, para o Miss Paraná, eu pedi ajuda da prefeitura. Perguntei isso para ela e a Isso. prefeitura, o nosso prefeito, que é também antenado nas coisas modernas, a Karine, que é uma graça, parabéns, viu? Que, assim, ela é a representante da nossa cidade, né? Então, assim, é lógico, a gente sabe que tudo tem custo para ela aprender a andar, para ela se maquiar, para ela poder estar vestida. Ela tem, né, entre aspas, não é uma obrigação, mas como ela ganhou um concurso, acaba sendo, né, a representante da nossa cidade. Então, prefeitura, parabéns. Fiquei muito feliz de ela ter conseguido entrar no contato e vocês terem apoiado. E falo também, depois ela vai falar sobre quem apoia ela. Ela ainda precisa de mais apoio, gente, porque é que ela vai falar, contar mais umas partes do que é ser modelo, o que é ser, né, a Miss, a representatividade entre cultura, roupa, falar, se portar. Ela tem um nome.
né? Sim. Uhum. Tá toda pautada perdão, no nome da nossa cidade. Isso. Então, eu falo para as meninas, né? Se vocês querem realmente, gente, eu acredito que é determinação, né? Você correr atrás do que você quer, né? É claro, trabalhando, estudando, Uma loucura. academia, Aham. dieta, né? É muito mais difícil, Certo. Mas tá? não é Mas impossível. não é impossível. Então, você pode Como correr diz o outro, faz um atrás. brigadeiro e vende um brigadeiro por dia que você consegue fazer os seus cursos. É Aham. você estar querendo fazer. Vai ter Então, que tem abrir jeito. mão de coisas, Tá. né? Como tudo na vida. Sacrifícios, Como tudo né? na vida, né? Abdicação. Opções. Exatamente, é uma escolha, né? Você ser Miss é uma escolha. Então, voltando ao Miss Apucarana, então daí eu aceitei o convite e comecei toda a preparação. Sim, eu tive custos, mas como eu tive muita ajuda, quase custo nenhum, né? Eu tive que tirar um dinheirinho ali. E aí que eu conheci a Cris, que a Jo já até comentou, a Cris Teruel. Um abraço para Cris, A Teruel. Cris, maravilhosa. Bom, eu nem preciso falar muito dela, que ela já sabe tudo que eu penso sobre ela. Mas a Cris, ela foi uma porta gigantesca para mim. Ela me ajudou no Miss Apucarana, ela me ajudou com questões de postura, passarela, andar de salto, gente, eu era uma pata. Eu não sabia andar de São salto. detalhes, né? São detalhes, mas é necessário para quê? Para que ela possa participar do concurso, Sim. estar preparada para isso, né? Andar de salto, gente, por mais que é uma coisinha besta, mas a gente não anda de salto no nosso dia a dia, a não ser que você trabalhe um trabalho muito formal, tipo um banco, alguma coisa assim, que você coloca um salto. Mas você não coloca um salto 15 para ir trabalhar e nem um salto 12. E hoje em dia menos ainda, Entendeu? porque o tênis está super em alta, né? Exatamente, Então, menos né? ainda. O escarpanzinho ali, mais baixinho, né? Então, assim, você andar de salto com a postura, você andando sem olhar para o chão, frente, sorrindo, vai treino, tá? Vai muito treino, é muito difícil mesmo. Então, por mais que a Cris ia lá em casa, mas ela, assim, ela me ensinava, mas quem tinha que praticar era eu. Então, todo Ela te dá a dia, ferramenta. ela me dá a ferramenta, Aí né? você vai atrás do resultado. Exatamente. Então, todo dia eu tinha que praticar, todo dia eu tinha que andar de salto, ficar de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Dedicação. Dedicação. Assim como ela estudou para uma coisa, ela estava estudando para outra. Exatamente. Só que é um pouquinho diferente. Então, e aí a Cris me abriu portas para a área de modelo. É claro, as pessoas acham que uma modelo é assim, aí um cara te viu na rua e você vai virar modelo. Gente, não é assim, você tem que investir. Vai levar dinheiro também, não adianta para onde fugir. Você tem que investir, você tem que ter material, você tem que fazer curso de modelo, Sim. você tem que saber desfilar, você tem que saber tirar foto. Então vai um investimento. Não é porque aquela pessoa tá te falando assim, não, você tem que fazer um book, que é um golpe. Não, mas realmente você tem que ter as fotos. Ter o material. Assim Você como abrir uma precisa. loja, você não vai precisar da tua estrutura, né? Para você trabalhar como modelo, você precisa ter uma estrutura, Precisa. que é o material. Você tem que saber o que você vai fazer. O que você um vai estudo falar. também. Como você vai se portar, vai melhorar a sua dicção, vai melhorar várias coisas. Porque o comercial não é só falar, né? São vários, né? Várias vertentes. Mas pode ter com fala. Os meus comerciais que eu fiz a vida inteira sempre tiveram fala. Então, eu fui para buscar ensinamento para teatro. Eu precisava melhorar tanto a minha dicção, quanto os meus porta-porteira, que hoje é bonitinho, né? Mas na minha época não era. Quando eu chegava, falava porta-porteira, falando, você vem da onde, filha? Eu falei, da Apucarana, Paraná. E ela falou assim, a gente precisa dar uma limpada nisso para ficar menos, porque é nacional, enfim, com menos sotaque possível. Então, Sim. tudo tem estudo, gente. Tudo tem investimento. Investimento. Isso. Então, a Cris me abriu as portas nessa área da modelo também, né? Só que Miss e modelo é muito diferente, tá, gente? Então, a Miss, ela... pezinho na frente do outro, um reboladinho ali, a modelo não, Muito né? sutil, né? Isso, a modelo é um pouco mais séria, ela não sorri tanto. A Miss tem que sorrir o tempo todo, ela tem que ser simpática, né? Então, você tem que sorrir, você tem que mostrar para os jurados que você tá ali, presença, né? A modelo ela é mais séria, ela anda ali com os pés um do lado do outro, né? Um negócio mais rapidinho. Ela tá falando modelo de passarela, tá, gente? Isso, modelo de passarela, Então, assim, tem essa diferença da Miss e da modelo. E aí, eu aceitei o convite. Me conta o que eu tenho curiosidade. Quando você ganhou o concurso,
que eu não vi, Aham. não fui. Quando você ganhou, você já sabia, você sentia que você era a candidata, vamos lá, o que você sentia? Vai, vou falar aí. Aham. No dia do concurso, é muito legal essa parte que todas as meninas se ajudam. Bonitinho. Não tem aquele negócio. É claro, tem um pouquinho de competitividade, Como tudo na vida. né? Umas meninas mais, outras meninas menos. Mas uma se ajuda, uma ajuda a outra, uma tenta, não, faz isso, faz aquilo, né? Uma que tem mais experiência, outra menos, então vai se ajudando ali mesmo no palco, né? Como eu fiz o treinamento com outras duas meninas, porque, para quem não sabe, o Miss, ele tem categorias. Então, tem o infantil, tem o teenager e tem a Miss oficial, que no caso que é eu, que você tem que ser maior de idade, né? É dos 18 anos aos 26 anos, tá? A Miss oficial. Aí o teenager, se eu não me engano, é dos 13 aos 17 e o infantil daí para baixo Como dos mudou 13 tudo, anos. olha que legal, nem sabia. Isso. Tem essas categorias, né? Quem vai pro Miss Paraná é só o teenager e a Miss oficial, realmente, tá? Então, são essas duas categorias. Até porque a infantil é muito novinha, muito pequenininha, mas pra diversão. né? Então, vai ali pra dar uma experiência, né, para criança. Mas daí, no dia, a gente se ajuda muito, a gente fica muito tempo em pé de salto, é salto 12, então você fica ali em pé. Ali no Cine Teatro não tem muito lugar para sentar, né, atrás do palco. Então, assim, a gente sentava em mesas para dar uma descansadinha no pé, né, aquela relaxadinha. E Muitas horas de ensaio, né? Vamos lá, é, vamos falar sobre os ossos do ofício. Muito antes, tempo. né, antes do Miss, a gente faz ensaios todas as meninas juntas. No dia a gente faz ensaio no palco, né? Então tem todos esses ensaios, tem toda essa persistência, essa determinação, né? As meninas são bem fortes, guerreiras, né? Vamos dizer assim. E no dia do Miss, eu não estava soberba ao ponto de falar, vou ganhar, já ganhei, olhando Mas as você meninas, sentia lá né? no fundinho, ou Mas não? no fundo eu sabia o quanto eu tinha me esforçado, o quanto a minha determinação, e eu dei o meu melhor. Muito E bem. quando você dá o seu melhor, você tem expectativas altas, Claro, né? né? Mas só que assim, como você deu o seu melhor, mas tem aquela coisa assim, né? O Miss não é só ser bonito, né? Não é ser o corpo perfeito. Tem a atitude, tem os olhares, tem o sorriso, tem o andar, tem uma estrela, vamos falar assim. Você imite coisas. Porque antigamente eu achava que era só pela beleza. E não é só isso. Né? Por isso que ela falou que ela foi fazendo cursos, que ela foi buscando ajuda e que isso faz todo um complemento. Eu digo, ela está com 20 anos agora, 20 né? anos. Ela é representante de beleza de uma cidade. Então, ela tem uma missão, Sim. né? Então, em vários setores. Então, isso é muito bonito de ver, muito bacana pela tua maturidade, pela tua postura, pelo, né? A gente acabou de falar de novo, é o teu nome que está entrando na história da cidade. É lindo. Então, você está indo com uma bagagem muito bem pautada no que você está representando. Muito legal. Exatamente. E é muito interessante a Josi falar da questão da estética, que muita gente acha que a Miss é estética e a altura, né? Então todo mundo fala, não, porque para ser Miss você tem que ser alta. É claro, quem é alta tem mais vantagens nessa questão de beleza, é igual a modelo. Mas não quer dizer que por você ser um pouquinho mais baixa, você não possa ganhar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não adianta a menina ser alta, mas ela ser corcunda, ela não olhar pra frente, ela não sorrir, ela não mostrar a presença de palco, são detalhes, né? São vários detalhes. Então, às vezes, a menina tinha uma menina mais alta que eu. Ela tinha 1,80 de altura. Eu tenho 1,77, né? Então, ela era mais alta que eu. Não é só uma coisa, é isso que eu falo. Não é uma coisa só, não é só a beleza. É um complemento, né? É um complemento. E no Miss Paraná vai ser mais ainda, porque você vai ter que falar, né? Sim. Vai ter que. São outras coisas que também são vistas, porque vai ser representada, né? O Paraná para o Miss Brasil. Então, tem que ter assim. E daí, no convívio, você vai aprendendo muito também. Porque eu lembro que eu assistia pela televisão, os concursos de Miss, e elas contavam depois. Quanto engrandecedor você vai ficando, porque as meninas também estão ali para aprender. Né? E você tendo uma amizade, uma ajudando a outra, uma dando apoio, vai te trazendo outra visão de
trabalho. Porque é um trabalho que você está fazendo, Aham. né? Então, assim, é importante isso, você passar para as meninas que vamos ajudar. Sim. Por que não? Aham. Tudo bem, É uma vai muito ganhar, né? importante. Uma vai ganhar, mas amanhã você pode estar trabalhando com alguém lá em São Paulo, ou sei lá, em outro lugar no mundo, e você participou daquele concurso. E vai trazer, Sim. sabe, experiência. Aham. Ou alguém pode te indicar para você um dia trabalhar em alguma coisa. Por que não? O mundo é redondo, gente. Só isso. Exatamente. E ele gira. E gira a favor ou gira contra do que você planta. Né? Exatamente. E uma coisa que a Josi falou aqui do Miss Brasil, é legal a gente explicar, porque muita gente não sabe, mas o Miss ele tem várias vertentes. Então, esse Miss Paraná ele não vai para o Miss Brasil. Olha, não sabia também, minha gente. Aham. O Miss, né, ele virou muitas franquias. Então, existe alguns Miss Paraná, né? Agora, recentemente, aconteceu o Miss Universo Paraná. E é esse que vai pro Miss Brasil, tá? Olha só que modernidade. Isso, então esse é o Miss Universo Paraná, a menina ganhou, agora vai pro Miss Universo Brasil, e daí Miss Universo, né? E daí tem todo aquele negócio. O Miss Paraná que eu estou indo, ele também é o Miss Paraná, só que ele já... Quando você ganha, você já representa o Brasil na China. Então, você vai direto pro internacional. Você não vai pro Brasil. Chique, Isso, outra você já pegada. representa o Brasil, Aham, né? aham. Então, você vai pra China. Então é o Miss Paraná / Brasil. Porque você basicamente. já tá indo pro Miss Universo. Isso. Você meio que já ganha essa bagagem, né? Você ganha o Miss Paraná, você é Miss Paraná. E aí você representa o Brasil na China. E se você ganha, você vira Miss Turismo World. Ah, né? é um outro nome. Isso, é um outro nome, entendeu? Interessante. Então, hoje, recentemente, a Miss Arapongas, que é Miss Paraná, ela é Miss Turismo World também, né? Ela ganhou o concurso da China. Então, assim, são vertentes, né? São Então, vários cada um segue uma linha, né? padrão para chegar em O algum Miss lugar. Universo Paraná, eu acredito que é muito mais, como eu posso falar, financeiramente um pouquinho mais caro, né? Então, e ele tem muita firulinha e tudo mais, né? Depois você vai pro Brasil, vai ao Miss Universo, né? Então, assim, ele é mais, vamos supor, complexo. Mas... Detalhes. Ele é mais detalhado, mas não que a gente descarte outros Miss Paraná, Não, né? não. Tipo assim, existe várias Miss Paraná. Né? Então ela tem que estar melhor ainda pro Miss Paraná, porque ela já vai estar representando o Brasil no Miss Universo. Olha isso. Menina, que carga! Mas eu acho legal, mas eu acho bom, porque daí, assim, como você é uma pessoa super determinada, eu tenho certeza que você chega lá. Se Deus quiser, gente. E você tem o sonho de representar o Brasil lá fora? Tenho. Assim, Josi, nunca tive aquele, meu Deus, é o meu sonho de menina ser uma Que tem pessoas que têm, tá tudo bem, Tem gente que tem. Foi acontecendo na vida dela. Só que o meu foi acontecendo. Então, assim, eu acredito que é muito Deus, assim, me trilhando num caminho, né? Mas eu gostaria muito de representar, assim, o Brasil, sabe? Que Deus te abençoe. Eu já fico muito feliz de representar a minha cidade. É muito gratificante. Eu fui até fazer uma gravação lá no Jabuti, todo mundo buzina e dá tchau e fala parabéns, né? Isso é muito legal. E vai ser uma grande honra representar o Paraná, se caso eu ganhar, e mais gratificante ainda representar o Brasil na China. Vamos torcer né? pela Natália, hein, minha Então, gente? assim, Vamos ajudá-la também. É loucura, né? Sim, muito legal. Cara, conhecer a China deve ser muito legal. Já muito tive lá, legal. vale a pena. E Deus queira que você vá para representar o Brasil e curta bastante, que é uma viagem incrível. Mas daí, assim, vamos lá, vamos continuar. Sim. Dentro dessa tua trajetória como Miss, né? A gente sabe que as Misses, elas têm bastante coisa a acrescentar, a estudar, a se melhorar, os tratamentos estéticos, pele. Imagino você teve um problema seríssimo de pele. Ontem eu até perguntei, ficou com alguma marca? Daí você contou para mim que não, que está sendo tratado, mas está tudo, né? Sim. Mais do bom do que do ruim. Isso. Mas você, como você falou, você tem muito gasto. Tem bastante apoiadores? Hoje eu tenho algumas patrocinadoras, né? Então eu vou até falar o nome Pode delas. falar, por favor, vamos lá. Isso. A Ana Piovesan, que ela é esteticista, né? Hoje ela faz a parte de drenagem linfática. Ontem a gente fez um procedimento diferente, que é a queima de gordura, né?
com choques elétricos. Então, assim, ela tem vários tratamentos diferentes, é uma profissional maravilhosa. Ela tem CRIO, que é tipo uma cabine que você entra, né? Eu não sei explicar muito bem, tá, gente? São Eu sei meio tratamentos por estéticos para quem precisa perder, talvez, Exatamente. um pouquinho de medida, Exatamente. um pouquinho da gordura, que ela deve ter muita gordura, mas tô brincando. Tem tratamentos que é para fortalecer também a musculatura. Aham. Tem E ela vários tem que tratamentos. tá incrível. Ela tem que estar assim, ela tem que ser a Barbie do momento, gente. Então, é assim, correçõezinhas aqui, não que ela precise, mas assim, detalhezinho. Isso. Que tem necessidade. Exatamente. Então, a Ana, ela faz toda essa parte, tá? Legal. Então, Parabéns, ela é Ana, por muito apoiar a maravilhosa. nossa Muito Miss. obrigada, Ana. Eu também tenho a Emanuele, né? Sobrancelhas Emanuele. Ela é da minha família, gente. Ela é da legal. minha família. Aham. Ela mexe com a parte de sobrancelhas, cílios, boca, tratamentos de pele, né? Então, uma limpeza de pele. E, gente, eu amo. A pele dela tá linda. Eu nunca pensei assim, nossa, tem agora os procedimentos de brow lamination, lash lifting, né? Nunca imaginei assim, eu vou precisar disso pra minha vida, mas agora eu não consigo ficar sem. Mas É um vício. Mulheres, Gente, né? é um vício. Aham. Então, eu até posto bastante no meu Instagram, né, nos stories, Certo. sobre o procedimento. Nossa, gente, eu amo, gosto muito. Eu também tenho como parceria a Aura Laser, tá? Então, eles me dão procedimentos também de laser, né? Depilação e tudo mais. Calma aí, gente. Nossa, ela tá sendo bem apoiada. Muito legal. Mas sempre precisa um pouco mais, gente. Então, quem Isso. quiser apoiar, quem é Apucarana, pra gente ter uma representatividade, né? Não é que seria melhor, porque não vai ser melhor, mas assim, como que eu posso falar? Pra gente ver que a nossa cidade, ela Está tá apoiando. envolvida, entendeu? Tá apoiando Ela tá uma pessoa apoiando. que. Isso aí. Isso. A gente sabe as dificuldades. Eu já morei aqui, é lógico, né? A gente sabe que é a parte financeira, mas tem grandes empresas, tem grandes empresários. E é assim, é publicidade. Né? Você tá junto com uma mulher que está representando a tua cidade. Teve 2 empresas que me ajudaram, né? Então, a Vision Distribuidora, né? Do Maurício. Conheço o Maurício já faz um tempo. Ele me ajudou também com um patrocínio. Também tem o Paulo Valério, que ele tem uma empresa de óleo aqui em Apucarana, que ele me ajudou também com um patrocínio muito bom. Ai, que bom. Então, assim, parabéns, são empresas meninos. também que se juntaram e estão me ajudando, né? E se no próximo etapa ela vai precisar de mais ajuda Vou. ainda para ir depois Com certeza. pra China. Aham. Porque a gente fala, não é só uma roupa, não é só o dia. É que eu falo. E ela, né, como sendo a Miss, ela é convidada para ir representar a cidade, talvez, em vários eventos. Né? Então ela tem que estar sempre bacana. Além de trabalhar, né, ela tem que estar sempre bacana. Sim, sempre tem que estar em dia, né, gente? Vamos em dizer dia, assim, isso você tem aí. que estar em dia, né? Porque assim, a gente tem muitos custos, né? Então, é fotógrafo, é joias, aí esses procedimentos, então eu faço dieta também, então eu faço acompanhamento nutricional, eu faço academia, eu pago marmita e tudo mais. Então, Tudo para funcionar. tudo, Aham. exatamente, porque É um o preparo. corpo é muito importante um também, preparo. né? É lógico, por mais que você seja magra, mas vamos lá. Se você começar a ficar muito ansiosa, você vai ter algumas dificuldades, né? Vamos falar assim. Então, assim, é um combo. É beleza, cabeça, roupa, maquiagem, tratamento de pele, unhas. Né? É Isso. uma coisa assim. E depois que você ganha um concurso, acho que tem mais a cobrança ainda de você estar mais impecável. Mesmo que você não fosse para o Miss Paraná, mas ela representando a cidade, ela tem que estar bem representada, né, minha gente? Mas eu fico muito feliz de ter você aqui. Obrigada, Eu acho que Josi. isso é uma inspiração para as meninas. Se as meninas quiserem, ela também está dando assessoria para o próximo Apucarana. Aham. E é legal para vocês conhecerem sempre aquela coisa, né, gente? Quando a gente tem caminhos que alguém que está dando já mastigado, eu falo brincando, né, ensinando, é porque já passou por várias coisas, ela tem conteúdo para ficar mais leve. Sim. Aham. Para a próxima etapa, né? E eu fico feliz, quero que as pessoas escutem, queiram ajudar e que queiram te apoiar nessa nova empreitada, que você vença e que leve o nosso melhor para o Miss Mundo, né? Universo. E assim, gostaria de deixar alguma mensagem ou para as meninas, ou para as pessoas que você acha que poderia ter um peso de vida. Gente, eu acredito que é muito importante para todo mundo que queira participar ou uma mensagem de vida mesmo, tenham determinação.
tenham um foco. Eu acredito que a gente pode conquistar tudo que a gente quer. A gente pode alcançar coisas inimagináveis, desde que você se esforce. Você entregue o seu melhor. Vai ter dias que você não vai estar 100%, vai ter dias que você vai estar 100%, mas o importante é você dar aquele 1% todo dia. Porque a gente precisa, sabe? A gente precisa, e principalmente as meninas que querem participar do Miss Apucarana, que vai ser, se eu não me engano, outubro ou novembro, mas eu acredito que é outubro. Se vocês querem participar, se vocês sonham com isso, me procure. A gente pode se ajudar. Eu posso ensinar vocês a desfilar sem custo mesmo, tá? Não tem problema. Com uma ajuda social mesmo, tá? Então, vocês podem me procurar. Ai, Nath, como é que é? Como que vai funcionar? Vestido, maquiagem, como que eu vou andar? Como que eu vou me portar, né? Porque depois que você ganha o Miss, você tem que se portar como uma mulher, tá? Então, você tem que ter postura, você tem que lidar com as redes sociais, mas você não pode postar uma foto bebendo, você não pode postar uma foto numa festa, né? Então, tem algumas restrições, algumas coisinhas, mas eu acredito que tudo é determinação e que se você quer, você pode alcançar desde que você se esforce. É isso, gente. Olha, uma menina que começou com 16 anos, objetivo.com, né? A Natália é isso, de estudar, de ir atrás, de buscar dinheiro, de buscar... Acabou ganhando um Miss Apucarana, que está sendo muito bem representado por uma pessoa madura, uma menina, né? Fala que 20 anos é uma menina. Talvez ela não pode gostar muito, mas é ainda, a gente está nova. E que vai representar muito bem, inteligente, amável, super gente. Ela está sendo ajudada. Daí ela está querendo ajudar as meninas também, que isso é lindo, lindo, lindo. Eu acho parabéns, Natália. E que Deus vai trilhar muito bem teu caminho. Deixa teu Instagram, por favor, o seu contato. Tá. O meu Instagram é Nath Camiloto, é Nathi. Camiloto escreve normal, Camiloto. E o meu contato pode ser o meu número pessoal mesmo. Por favor. Isso. É 43 e 998030361. Então, as meninas podem entrar em contato, se alguma parceria quiser, fechar alguma parceria, a gente pode conversar tudo certinho. Pode entrar em contato que eu estou disponível tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Aí, garotas, vamos lá? Vamos tentar, gente, aquela coisa assim, só tem, o não a gente já sabe, mas o sim você pode galgar, por que não? Sim. Por que não tentar? Por que não ver qual é? Tá tudo bem. Às vezes a gente se decepciona, talvez não é aquele caminho, mas você vai aprender alguma coisa. Né? Sempre tem como tirar, né? Então, agradeço muito a tua participação. Obrigada, Josi. Eu quero agradecer. Obrigada pelo convite. Não, mas assim, ela vai voltar também, gente. Sempre que eu falo, todas as pessoas que vêm aqui, eu peço, voltem para contar as novidades. Voltem na hora que ela terminar. Esqueci de falar, o Miss Paraná vai ser em junho, dias... 11, 12, 13. Por que 3 dias? Porque é confinamento, né? Então a gente fica Big Brother. confinada. Isso. A gente fica 11, 12, 13 confinadas, né? Para as pessoas que vão ir assistir o desfile, é só o dia 13, na parte da noite. Eu acredito que vai ser umas 7h30 da noite, ainda não tem um horário definido. Vai ser em Maringá, no Teatro Cali Haddad, alguma coisa assim, gente. Não sei o nome do teatro. Provavelmente certinho, a gente vai colocar depois tá? no jornal para vocês acompanharem. É que é um nome mais complexo. Mas aí vai ser em Maringá, nos dias 11, 12 e 13, mas para o público só dia 13. Porque vocês vão ensaiar, por isso que fica 11, 12 lá. Isso, a gente vai... Essa parte do confinamento é muito importante, porque ali os jurados eles já têm uma noção das 10 finalistas, né? Então lá vai acontecer entrevistas, desfiles, jantares. Eles já vão analisando. Isso, eles já analisam cada potencialidade pessoa, de cada uma. Como você fala, como você se veste, como você se porta, como que você anda de salto, né? Então meio que é uma prova, assim. Acaba sendo uma prova mesmo, né? E você, além de você estar aprendendo, você vai mostrar o que você já sabe pro final, né? Você está se preparando e assim todas as meninas se preparam para isso, né? Então vai ser a mais preparada, provavelmente a mais inteligente, porque vai ter perguntas, que sabe se portar melhor, a que lida melhor também com a parte psíquica, porque também mexe bastante, né, com os egos, etc. Exatamente. E são várias vertentes, amiga. Tem muita coisa aí. Mas eu tenho certeza que essa prova aqui vai se dar muito bem, porque ela está super, super preparada. Ela está tendo aula com as melhores de Apucarana.
Então, não vai ter... pra ninguém, Não vai ter erro, não vai vai ter erro. Eu queria agradecer as pessoas que me ajudam também, que é a Gold Star Modas, que me vestiu hoje. Olha, estão lindíssimas aqui. Depois eu vou mandar a foto para vocês. Beijo para Amanda e para Jayce. A Fast Hair, que ontem eu fui fazer uma menina. Fiz ontem um alisamento, não, perdão. Foi uma hidratação. O cabelo tá assim, tá uma seda. Obrigada, Érica Marques. Obrigada, meninas. E a Central de Seguros, que já vai estar comigo também, me patrocinando, o Murilo. Beijo. Agradeço muito a confiança. Obrigado por você vir. Ela veio Muito obrigada. participar do programa. Vamos torcer por ela. Depois eu vou pedir para colocar no jornal as datas do Miss Paraná, onde vai passar. Tudo certinho para a gente conseguir torcer por a Natália. Tá bom? Obrigada. Joia. Obrigada, gente. Fica com Deus e que seja uma semana abençoada.